quando você tá na zona de conforto, você não se vê mais sem aquela vida. Aí você começa a se redescobrir. Então, quem é a Lana agora? Quem eu sou de verdade? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os caras já estavam preparados para apedrejar aquela mulher. E aí o que aconteceu? Cada um foi jogando a sua pedra no Quando chão. você não tem essa noção de quebrar um ciclo, ele se repete mais e mais e mais. E não era isso que eu queria. Não pra mim e nem pra minha família mais, sabe? Quero dizer para vocês, e desde já, eu quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, juntamente com os meus convidados, gente. Na semana que vem, nós teremos, além da convidada de hoje, mais 2 convidados especiais que vão compartilhar com a gente de coisas extraordinárias. Então eu quero convidar você com muito carinho a participar desse bate-papo, porque hoje vai ser uma noite bem diferenciada. Temos bastante novidade, está nascendo um projeto novo da FM Treinamento, eu estou super ansioso. Pensa em alguém que está super ansioso para compartilhar com vocês a respeito desse projeto, um projeto muito bacana. E daqui a pouquinho a gente vai colocar isso em prática, porque é um projeto que requer muita mão na massa, né? Nós teremos a oportunidade de fazer um processo seletivo de pessoas para participar desse projeto, que eu tenho certeza que vai ser espetacular. E como sempre eu digo para vocês, o objetivo da FM Treinamentos é fazer a diferença na vida das pessoas através do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e da busca, de fato, por um mundo melhor, uma vida melhor, porque eu acredito verdadeiramente que todos nós merecemos. Então vamos juntos comigo nessa jornada. O tema da live de hoje é os desafios da vida real. E eu quero começar questionando a vocês, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo, de fato, e na nossa linha cronológica, né, na nossa história, a gente consegue ter a percepção de que existem vários conhecimentos. E a partir desses conhecimentos, nós vamos adquirindo e descobrindo as nossas várias faces, né? Até que a gente consiga, de fato, definir e descobrir qual é a nossa verdadeira identidade. Então, lá na nossa infância, só para contextualizar os desafios da vida real, lá na nossa infância, a gente sabe que a gente se alimenta, que a gente dorme, que a gente despende de várias coisas unicamente e exclusivamente porque nós temos a mamãe, temos o papai, ou temos só a mamãe muitas vezes, que nos dá todo esse suporte, né? Os nossos pais são as pessoas que são responsáveis por exemplo, enquanto você não atinge a maioridade, eles são responsáveis, né, por trazer para você o alimento, por serem provedores. Mas quando nós vamos chegando ali, né, na adolescência, já adquirindo conhecimento para partir para a vida adulta, existe uma mudança muito repentina na nossa cultura, no nosso nicho de amizade e em tantas outras entrelinhas até que a gente atinge a vida adulta. Na vida adulta, a gente passa a ser, além de protagonista e donos da nossa própria história, a gente passa a protagonizar uma coisa muito interessante, que é assumir responsabilidades. E hoje nós vamos tratar a respeito desse tema. Eu trago aqui uma convidada muito especial, Lana Barreto, aqui ao vivo com a gente para falar sobre esse tema que é tanto quanto interessante. A Lana que está atingindo, né, Lana, agora a maioridade, está adquirindo muito mais responsabilidade que já teve, porque a vida fez com que você adquirisse isso muito que cedinho. Mas eu quero primeiro te dar boa noite, quero que você se apresente para as pessoas que já estão aqui com a gente, e aí a gente vai batendo papo. Vou te fazendo perguntas, se você tiver alguma pergunta a me fazer, e a gente vai fazer com que esse bate-papo com certeza seja incrível. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Acredito que eu deve estar lindo rosto, né, de tanto que eu apareço aqui. Mas fui aluna do professor Marconato, né? Então hoje participo também dos projetos da FM com ele, quando tenho os projetos aqui das lives com vocês, né? A gente não perdeu o contato, né? Então, mas eu comecei com ele bem antes dessa jornada, então acho que a live de hoje tem muito a ver com isso também, né? Desafios da vida real, porque tivemos muito, e o Marconato acompanhou muito da minha trajetória até aqui, e ainda vai acompanhar muita coisa, né?
Tem muitas novidades ainda hoje por aqui. É Vamos junto. Mas eu acho que eu vou começar, professor. Em vez de você me fazer uma pergunta, se me permite eu começar te Por fazendo alguma. favor. Vamos lá. Você que então tá sob o seu comando. Vamos junto. É porque muito da sua história eu escutava, né, na sala de aula. Então, mesmo sabendo um pouco, né, acredito que muitos dos seus seguidores também sabem da sua trajetória, mas como o tema de hoje é desafios da vida real, né, começar um pouco da sua trajetória, onde começou, né, onde você teve a percepção de, tipo, é um desafio grande da minha vida, tipo assim, um super desafio, que você falou, caraca, meu, o que que eu faço agora? Ou, sei lá, é muito grande para mim, se apegou, a quem você se apegou, a sua fé, o que você fez nesse momento. Então, eu acho legal começar por esse ponto. Começar com uma bomba dessa, mas vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta. Eu sempre acreditei, né? Eu tive oportunidade, tenho oportunidade de. Eu vim de uma família bem humilde, né? A minha mãe é empregada doméstica, né? Uma mulher muito aguerrida, muito batalhadora, teve uma história de vida tanto quanto desastrosa, né? E mesmo diante disso, ela sempre nos ensinou valores que são irrefutáveis, né? A minha mãe foi uma mãe solo, né? Teve dois maridos, na verdade, mas criou a gente sozinhos. Eu e mais dois irmãos, né? A menina veio depois que a menina foi a raspinha do tacho. E a minha mãe, ela trabalhava na casa de pessoas que tinha um poder aquisitivo muito grande. E uma das coisas que ela sempre falava para nós é que nós tínhamos que seguir o caminho certo e que estudar era a melhor opção. Não havia, né, outro caminho, outra escolha a se fazer. E que através do estudo e do conhecimento nós conseguiríamos atingir, né, outros níveis de evolução. Mas o mais curioso de tudo isso, inclusive essa história de vida é contada no livro Sonho de Ser Mais, Todo Jovem é uma Estrela. Eu falo que a grande virada de chave da minha vida foi em um momento em que nós estávamos passando necessidade, né? Como eu falei, a minha família sempre foi uma família muito, muito humilde, e a nossa casa, ela ficava num local onde muitas vezes, quando chovia, por exemplo, as chuvas que dão em São Paulo, alagava a nossa casa e nós perdíamos tudo, né? Graças a Deus nós tínhamos ali uma beliche, então a parte de baixo a água acabava atingindo, mas a parte de cima era onde muitas vezes eu e meus irmãos dormíamos e a minha mãe ficava de pé. Olha que coisa interessante. E diante de todo esse cenário, né? É claro que eu acredito que essa ainda, infelizmente, seja a realidade de muitos brasileiros em todos os cantos do Brasil, especialmente São Paulo, mas essa chuva, quando vinha, só nos restava chorar e passar a noite ali, minha mãe de pé e nós em cima da cama. Só que teve um acontecimento que foi muito interessante, que eu sempre faço questão de contar, que foi a virada de chave. Uma certa noite, nós estávamos em casa e a minha mãe saía para trabalhar 4 horas da manhã, 4:30 da manhã, e muitas das vezes ela chegava meia-noite. E quando os patrões dela, por exemplo, iam almoçar em casa, aquele dia eu falo que era o dia do milagre na nossa casa, porque naquele dia a comida que sobrava era a comida que minha mãe levava, né? Então, os patrões comiam muito bem, então naquele dia a gente também esperava, porque à noite a esperança ia chegar na nossa casa. E o mais interessante de tudo isso é que eu era muito pequeno, mas tenho uma lembrança muito acesa, muito viva dentro de mim. E eu me lembro que nesse dia nós não tivemos aula. Então, muitas das vezes a nossa primeira refeição era na escola, né? O nosso almoço era na escola. E aí nesse dia não teve aula e eu e meus irmãos acabamos ficando em casa e ficamos o dia inteiro, assim, com a barriga, a Deus dará mesmo, sabe? Pela fé de que alguém vai ajudar, pela fé de que alguém vai fazer alguma coisa para que a gente se alimentasse. E aí, quando a gente é criança,
você sabe bem que a criança sente muita fome o tempo todo, né? Imagine eu sendo caçula. E aí, gente, uma das coisas mais interessantes, e eu falo que foi a grande virada de chave da minha vida, né? Nesse dia, minha mãe foi trabalhar, os patrões não foram almoçar em casa, e naquele dia, no final do dia, minha mãe chegou, só que ela chegou de mão vazia, né? Aquele dia, a esperança não entrou na nossa casa. E muitas das vezes a nossa realidade foi uma realidade muito difícil, porque nesse dia a minha mãe... Sabe essa garrafa de Coca-Cola de 2 litros? A minha mãe chegou em casa, nós estávamos famintos, e aí ela simplesmente encheu essa garrafa de água, a garrafa de Coca-Cola encheu de água, e aí ela foi dando para mim e para os meus irmãos tomar. E eu me lembro, e eu falo, eu acabo me emocionando todas as vezes que eu conto essa história, porque a minha mãe, naquele dia, eu nunca vi a minha mãe tão chateada, tão fora de si no sentido de prepotência, de impotência, de não poder fazer alguma coisa. E aí ela deu a garrafa de água pra gente, o caçulinha, como sempre, né? Nunca dorme. E naquele dia eu me lembro que eu passei muito mal, né? Eu tomei a garrafa de 2 litros de água, mas durante a madrugada eu comecei a vomitar. E uma coisa que marcou a minha vida foi que quando eu comecei a passar mal, a minha mãe não conseguiu perceber de primeiro momento porque ela estava dentro do banheiro orando ao Deus do céu. E eu me lembro até hoje quais foram, e me emociono, eu me lembro até hoje quais foram as palavras que ela dizia naquela oração que ela dirigia ao Deus do céu. E ela dizia assim, ela falava: Deus, eu quero que o Senhor, nesse momento, o Senhor não olhe para mim, que o Senhor olhe para os meus filhos. E ela dizia assim: olha, tá tudo bem eu passar necessidade, tá tudo bem eu que comer, mas eu não aceito que os meus filhos passem por isso. E ali a minha mãe começou a chorar. E eu me lembro que naquele dia, e aí eu abri, porque a nossa casa, como era uma casinha muito engraçada, o nosso teto era de... Essa tinha teto, mas a nossa casinha era uma casinha muito engraçada porque era uma casa que tinha telha. Sabe essas telhas antigas que você vai encaixando uma na outra, igual de alvenaria? Eram essas telhas. Então, quando chovia, chovia do lado de fora, enchia dentro de casa e chovia de cima também. Então tinha uma lona que ela colocava sempre para poder não molhar a gente. E aí eu me lembro que nessa oração ela falou que ela podia passar por tudo e que nós não podíamos passar por aquela privação que ela estava passando, mas que ele desse um sinal, né? E ouvindo aquilo, eu prometi para Deus, né? Eu falo que foi a minha grande virada de chave. A partir daquele dia, né, eu tinha, em média, ali 5 para 6 anos, então eu já entendia, né, o que estava acontecendo, o que era comer, o que era se alimentar, o que era fazer muita coisa. E aí acabou que eu falando para Deus, né, eu aprendi com ela e eu falei para Deus que a partir daquele dia, a partir daquele momento, a minha mãe não padeceria necessidade de mais nada, né? E ali com 6 anos, olha que coisa interessante, com 6 anos eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho com 6 anos, eu lembro que eu ia para a igrejinha, lá perto de casa, tem uma igrejinha chamada Igrejinha São José. E na Igrejinha São José, todo final de semana tinha missa pela manhã. Era a missa que mais lotava de gente. E ali eu ia para a missa, rezava ali, e depois eu ia lá para o lado de fora, porque eu ficava cuidando de carro e quando não eu estava ajudando as mulheres a carregar sacolas, né, para poder ganhar um dinheiro para poder levar para casa. E muitas vezes, eu não me envergonho de falar isso, porque isso faz parte da minha história, e eu me emociono porque muitas das vezes eu esperava
a feira acabar para pegar o resto de feira para poder levar de alguma forma o alimento para poder ajudar minha mãe em casa, né? E eu lembro que eu pegava todo o dinheiro e entregava para ela, e ela falava, não, mas isso aqui é seu também, fica com esse aqui. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito justa. E ali, aquele dia, era o dia que a nossa casa estava alegre, era o dia que a gente estava feliz, porque tinha comida lá. E então, depois que eu disse, prometi para Deus e para mim mesmo e para ela que nós não padeceríamos necessidade de nada, eu comecei a construir, né, uma jornada, um caminho, e deixei de ajudar as pessoas na feira, fui ser pacoteiro. Depois de ser pacoteiro, eu trabalhei no Clube Sírio, que fica ali na Indianópolis, no Sírio-Libanês. Depois que eu saí do Sírio-Libanês, eu fui participar de um projeto chamado Conexão Direta com o Futuro, que foi um projeto do Instituto Nextel. Depois do Instituto Nextel, eu fui... Estou emocionado. Depois do Instituto Nextel, eu fui para o Instituto Ser Mais. E o Instituto Nextel e o Instituto Ser Mais, eu falo que foram dois grandes acontecimentos da minha vida, porque foi um divisor de águas, né? Eu lembro que, ainda pequeno, a minha mãe, ela sempre levava a gente para ver os prédios da Paulista. E ela falava assim para mim, ela falava, filho, você está vendo aquelas salas lá em cima? E eu ficava olhando, né, pequenininho, eu ficava olhando, visualizando aqueles lugares altos, bem altos, e aí eu falava, tô vendo, mamãe. E ela falava para mim, lá estão os grandes homens, é lá que você merece estar, né? É no lugar onde estão os grandes homens que você merece estar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? De que eu queria estar aonde os grandes homens estavam. Aconteceu que, de tanto acreditar naquilo que minha mãe disse, de que eu merecia estar naquela sala onde os grandes homens estavam, eu participei do projeto Conexão Direta com o Futuro, e de lá surgiu a minha primeira oportunidade de emprego, que foi na Nextel Brasil. Já entrei trabalhando numa multinacional. Foi um privilégio, né? Que o Instituto Nextel e o Instituto Ser Mais me proporcionou. E quando eu fui fazer a entrevista, antes disso, eu tinha participado de uma palestra com o Sérgio Chaia. Sérgio Chaia era presidente da Nextel Brasil à época, e hoje ele é presidente do Banco Único, né? E aí o Sérgio Chaia começou a falar sobre sonhos. Ele chegou, né, num dia de curso, e nós o recepcionamos, e ele começou a falar, contar a história de vida dele, que ele veio de uma família aquisitivamente, ele veio de uma família muito bem posicionada, o pai dele era administrador de empresas, mas que ele tinha o sonho de ser jogador. E que por algumas razões, algumas circunstâncias da vida, esse sonho acabou se perdendo pelo caminho. E eu comecei a ouvir a história desse cara, eu falava, Sérgio Chaia, uma história inspiradora como essa, e aí ele falou, e hoje eu sou presidente da Nextel. E aí eu olhei para ele e falei, bom, a história dele em algum momento se encontra com a minha, eu preciso conversar com esse homem, né? E quando foi no final ali da palestra dele, eu pedi para falar com ele, eu disse, olha, Sérgio, eu também tenho um sonho. E aí eu falei para ele, falei, olha, a minha mãe me levava na Paulista e ela falava para mim que os grandes homens estavam naquelas grandes salas. E aí ele falou para mim, então vamos fazer o seguinte, já que você tem um grande sonho, posso te falar uma coisa? Eu falei para ele, inclusive, eu fui convidado para trabalhar na empresa Nextel Brasil. Ele falou, pô, que legal. Eu falei, você é presidente lá, é mais legal ainda, né? E aí eu tinha meus 15 para 16, na verdade, que foi a fase que eu entrei no instituto. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, vai um dia me visitar lá? E aí eu fui participar, né? Porque eu ia entrar como jovem aprendiz. Aí eu fui lá, na Alameda Santos, no número 2556. Me lembro até hoje o número daquele lugar. Na Alameda Santos com a Bela Cinta. E aí aconteceu que... pertíssimo. E aí aconteceu que Olá. eu fui lá
E aí, quando eu cheguei, ele falou, eu falei para a moça, falei, moça, eu vim falar com o Sérgio Chaia. Aí a recepcionista falou, tá, mas você tem hora marcada? Porque ele é o presidente da empresa. Eu falei, eu sei que ele é o presidente da empresa. Eu estou aqui porque ele falou que era para eu vir aqui para eu poder falar com ele. E aí ela falou, peraí que eu vou ligar para a secretária dele. Aí quando ligou para a secretária, me desce uma mulher de dentro de uma cápsula muito linda, uma mulher muito bem vestida e tal. Imagine eu, né? Vindo eu me lembro até hoje a roupa que eu estava. Eu estava com uma calça preta, porque naquele tempo, quando nós íamos para as entrevistas de emprego, era padrão você chegar na entrevista de calça preta e camisa branca. E eu me lembro que eu estava de calça preta e camisa branca. E aí aquela mulher desceu, ela falou, tudo bem, você é o Felipe, o Sérgio falou de você e tal. Eu falei, pô, que bom, sou eu, Felipe e tal. E aí aconteceu que essa moça me colocou dentro da cápsula com ela e nós subimos dentro dessa cápsula. E ali era o início de um grande sonho, né? Aquilo que a minha mãe tinha mostrado para mim, que a minha mãe tinha falado para mim, eu fui para conhecer de fato na realidade. Quando eu cheguei lá, na sala do Sérgio, eu me lembro até hoje que era uma sala muito espaçosa, cheia de vidro, que era da onde ele conseguia ver toda a Paulista. E aí eu cheguei na sala, ele entrou depois, e aí ele falou, tá tudo bem, e eu tava olhando, parecia cena de filme, eu tava de frente pro vidro, olhando e imaginando, falando, nossa, a imensidão disso aqui, como é bom ver isso aqui de cima. E aí ele falou, o que você imagina daqui? Eu falei, aqui é o lugar onde a minha mãe falou que os grandes homens ficam. E aí o Sérgio me contou várias histórias e tal, e ali foi o início de um grande sonho. Eu entrei em 2010 na Nextel, né? Efetivamente, não entrei como menor aprendiz, porque eles entenderam que o meu QI era muito elevado. E aí eu entrei como analista de atendimento já, analista de atendimento júnior. E eu entrei como analista de atendimento, depois eu fui analista de atendimento júnior, depois pleno, e dali para frente, até o dia que eu pedi demissão, eu fiquei lá. E aí eu comecei, né, a disparar, a despontar. Falei, eu quero sonhar. E quando você sonha, imagine eu, da periferia, de uma realidade de alguém que passou fome, que passou necessidade, ganhando um salário em 2010 de 1.347. Me lembro até hoje, esse foi o valor do meu primeiro salário. Esse salário era um salário muito maior do que o de muita gente. Para você ter ideia, eu pagava... Aí, em 2010, eu entrei na Nextel Brasil. Primeiro ano, eu falei, bom, eu quero fazer faculdade. Entrei na faculdade. Sabe como é que eu pagava a minha faculdade? Com o VR da empresa. Eu sei que... Hoje eu sei que não é lícito, né? A gente vendeu o vale alimentação para poder pagar a faculdade, mas o meu VR era o que dava para eu pagar a mensalidade. E de lá para cá, eu fui construindo a minha trajetória. Entrei na faculdade de comunicação, depois entrei na maior instituição de inteligência emocional e desenvolvimento humano do país, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. De lá para cá, eu vou falar uma coisa para você sem modéstia nenhuma. Eu trabalhei mais ou menos em umas 10 empresas diferentes. Trabalhei em empresa de telecomunicação, trabalhei em empresa de telefonia, trabalhei em TV paga, trabalhei... Enfim, literalmente, eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes organizações. E, por fim, né, terminei a faculdade, fui fazer minhas especializações. Hoje, né, sou jornalista, sou publicitário, sou terapeuta comportamental, sou especialista em desenvolvimento e performance. E se eu for falar aqui tudo que eu estudei, a gente vai dar muito pano para manga, mas eu costumo sempre dizer que eu não sou os meus títulos, eu não sou os meus diplomas. De nada vale os meus diplomas e os meus títulos se eu não puder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, se você pedir para eu me resumir em uma palavra, eu diria que eu sou um ser humano entusiasta. Eu amo vidas, eu amo a minha vida e amo vidas. Você me dá só um minutinho? Um minutinho só. Pode, vai que vai. Beleza. Vai estar tudo em seu novo livro. Bom, gente, então
vou seguir aqui com vocês. É isso que o Marconato falou, é muito interessante sobre a questão de carreira, porque ele disse que a mãe dele mostrava os prédios da Paulista, né? E em sala de aula, ele mostrava muitos para nós. Inclusive, isso foi o que foi um up assim na minha carreira também, tanto profissional, porque ele passou isso na sala de aula, ele contou essa história para nós. Oi, lindo! Oi, tô de volta! Contando que você na sala de aula contava para nós, incentivava, né, e contava a história da sua mãe. Então, de uma certa forma, eu te agradeço e acho que, de uma certa forma, agradeço a sua mãe também, né? Ela é uma Porque bênção. essa frase também me tocou, né? Você falou isso na sala de aula. Pensa grande, esses prédios são os grandes homens. E meu primeiro emprego, oportunidade, foi na Paulista. Meu Ô, gente, olha isso! olha, mente. Olha o quanto essa projeção foi boa, né? Foi. Porque eu falo que a história que eu vivenciei, ela inspira muita gente e você é resultado disso. E olha o impacto, né, da vivência que eu tive, daquilo que a minha mãe falou há muitos anos. Com 5 anos, gente. Então, olha o quanto isso se perdurou. Tenho quase 30, mas não vou revelar a minha idade. Vai lá. Professor de lógica, né? Obrigada por ter compartilhado. Eu mesmo, né, já sabia muitas dessas coisas que você sabe. O quanto eu te admiro, o quanto você brilha. E parte dessa história só mostra quem você é, quem você se tornou, né? E acredito que seja isso. Os desafios, no final, fazem com que a gente seja cada vez melhor, melhore na vida, né? E crie camadas, né, nessas feridas, né? Então, eu te admiro, eu te reconheço, né? Você sabe disso. Então, obrigada por ter compartilhado isso. E também agradeço a você e a sua mãe, porque através da sua história você mudou a minha, e você sabe. Uau. Então, essa questão da Paulista é um exemplo que a gente sempre usa da garrafa, dos prédios da Paulista. E eu acho que merece, olha, eu acho que a gente merece dar um spoiler pra galera que ainda não sabe dessa história, né? Eu acho que a gente pode dar só uma, né, dar uma passadinha ali para as pessoas entenderem que muitas das vezes, e olha que coisa interessante, né? Muitas das vezes a gente passa por dificuldades e talvez, se eu não tivesse passado por isso lá na minha infância, eu não teria me tornado o ser humano que eu sou hoje. Então, eu honro e respeito e reconheço a história da minha mãe. Sei que não foi fácil, que imagine, né? A minha mãe foi uma mulher de traficante, para quem não sabe, teve a cara arrastada no asfalto muitas vezes, o cara fazia roleta russa, né? Com revólver na cara dela. Então, é assim, por mais que nós tivemos uma história muito difícil, ela procurou nos poupar de tudo ao máximo. Porque ela tinha tudo para ser uma pessoa amarga, uma pessoa desiludida, uma pessoa rancorosa, uma pessoa sombria, mas ela veio na contramão de tudo isso. Então, hoje, eu sei que muitas das coisas que acontecem, e honro e respeito a minha mãe por isso, são de algumas marcas que ficaram. Porque por mais que a gente resignifique tudo, a gente pode resignificar, mas a gente traz com a gente as marcas. As marcas são necessárias, né, para nos mostrar que um dia nós estivemos lá e que tudo isso pode ser diferente, né? Eu não sou o cara agressor que o marido da minha mãe foi. Eu não trouxe isso para adiante. Alguém precisa romper o ciclo. Alguém precisa quebrar esses padrões. E que bom que a minha mãe conseguiu quebrar. Porque imagine, uma mulher, mãe solteira, tendo que sustentar 3 homens, 3 marmanjos, porque meus irmãos já eram robustos, grandes. Então você imagina, se ela não tivesse pulso firme, se ela não tivesse falado pra gente, se ela não tivesse falado da realidade, né, dos fatos reais da vida, dizer, olha, se você se misturar com esse tipo de gente, o teu destino vai ser esse. Se você se envolver
com esse tipo de artigo ilícito, o caminho vai ser esse. E o final de tudo, o resultado vai ser esse. Então, a minha mãe, ela jogava preto no branco. Era a realidade de dizer, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? E hoje, os pais... Eu vou aproveitar para dar uma, né? Dar uma aqui já. Hoje, os pais... Só uma lapadinha de leve, tá? Hoje, os pais... querem super proteger os filhos e não se dão conta de quem os filhos estão andando. Eu me lembro que a minha mãe sempre dizia para mim, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem és. Para que eu tomasse o cuidado de saber com quem que eu estava andando, com quem que eu ia falar, em que lugar eu estava indo. E os pais de hoje estão Nutella, porque os filhos gritam, se deixar, os filhos batem nos pais. E aí eu estava conversando isso, inclusive, eu falei, se fosse no meu tempo, se eu falasse alto com a minha mãe, sabe aquela voadora espiritual que só dela olhar você já tomou a voadora? E hoje, os pais de hoje estão frouxos, porque os filhos... Nunca, pode perguntar para minha mãe, eu nunca sequer, nem por um segundo, falei palavrão na frente da minha mãe. E os filhos de hoje, aí tudo fala, não, eu vou na delegacia, vou no conselho tutelar. E sabe uma coisa que eu acho engraçado? Você não pode dar uma palmada no teu filho. Eu nem estou incitando ninguém a ser violento, tá? Mas a polícia pode bater. As outras pessoas podem bater. Então, a gente precisa parar para pensar que os desafios da vida real também traz consigo, nesse tempo presente, uma questão muito interessante. A gente precisa pensar, inclusive eu vou fazer uma live sobre isso, para poder sentar a madeira nos pais Nutella, entendeu? Porque eu acredito que você ainda pegou um pouco dessa fase. A minha mãe, por exemplo, as crianças de hoje espernia, tem 14 anos e acha que é adulto já, né? Eu falo que o mundo está invertido, a coisa está bem estranha. Mas eu vou falar disso numa outra live, vamos continuar aqui, era só para dar uma de leve. Vamos realmente fazer uma live assim. Vamos. Minha mãe que queria fazer com você sobre isso. Ela comentou. Vou adorar, tá convidadíssima. Ela, eu queria muito. Ela até comentou. Falei, eu vou conversar com o Marconato. Vamos embora, tá convidada. Fazer uma palestra, quero comentar, porque, eu acho um absurdo. Os pais de hoje, ela fica indignada com muitas coisas. Minha mãe, Dona Joyce, né, já sabe muitas coisas. Mas, enfim, assunto, né, para uma outra live, eu palestra. Vamos que a live de hoje tá uma delícia, esse compartilhamento de história. Mas você citou a questão da sua mãe, exemplos mesmo com os desafios da vida. Eu também tive isso com a minha mãe, né? Também abandonada pelo pai, deixou a minha avó, que já tinha muitos problemas também, com 4 filhos em casa, passaram fome também. Uhum. Meus tios aprontaram, a minha tia engravidou e vazou de casa. Ficou a minha mãe sempre para cuidar de casa, de mim, porque meu pai faleceu quando eu era muito nova. Mas mesmo ele vivo, ela sofria, porque me criava sozinha, porque ele passava fora, era usuário, enfim, né? Assim, como um marido péssimo. Uma família disfuncional, né? Como a família de milhares de brasileiros e brasileiras. Não é aquela família margarina, sabe? Porque a família é menos tudo, menos isso. Entendeu? Mas ela falava isso pra mim também. Ela fala, quem anda com porco come farelo. Diga quem tu andas, que eu direi quem tu... Ela sempre falava isso, Marconato, sempre. E também nunca passou a mão na minha cabeça, sabe? Porque ela falava, eu não tive a oportunidade de ter isso. Eu acredito que a mesma coisa que a sua mãe teve, de tudo bem eu passar, mas eu não aceito que meus filhos passem por isso. Teve a mesma coisa e a gente sempre foi muito amiga, ela sempre conversou sobre isso. Então, você não querer que esse ciclo se repita, né? Então, minha mãe me incentivar sempre, né? Ela foi, assim, o começo de tudo para que eu desse o primeiro passo, né? Isso. Ela sempre foi sua apoiadora, Exato. né? Falar, vai, eu tô aqui, mas vai. Vai. Né? Quando eu tava desviando do caminho, ela sempre me endireitava de novo. E, inclusive, isso de quebra de ciclos também foi uma coisa em que eu quis quebrar em todos os sentidos. Questão financeira, em questão de estudos, né? Porque minha mãe não teve oportunidade. Hoje eu tenho, graças a Deus, tenho oportunidade. Eu vou estudar, sempre batalhei muito em cursos. Questão de
financeiro, eu tenho condição agora, graças a Deus, meus estudos, meu, o que eu puder fazer pela minha família, pela minha avó, minha mãe, eu vou fazer. Questão de relacionamento também, quando a gente quebra esse ciclo de ver os tios, as minhas tias, a minha mãe, a minha avó, sempre o mesmo padrão. Quando você não tem essa noção de quebrar um ciclo, ele se repete mais e mais e mais. E não era isso que eu queria. Não para mim e nem para minha família mais, sabe? Então, eu acredito que isso também é um grande passo. E que você também teve, né? Que assim, veio aquela. Nós nascemos e viemos como aquela sementinha que vai dar fruto, sabe? Quebramos aquele mal pela raiz. E não, isso tem que mudar. Eu tenho percepção, reconheço que isso tá errado. Não quero mais que minha família passe por isso e eu não vou passar por isso. Né? Então, vou correr atrás do meu. E isso é um dos desafios da vida, né? Quando você sai dessa zona de conforto, quando você se questiona sobre o lugar onde você está e onde você quer chegar, né? Isso faz muito, muito sentido, pelo menos para mim e para você. A gente sempre comentou sobre isso. E um dos fatores mais importantes dentro desse processo é a gente compreender que, por mais que nós estejamos num lugar, isso não é uma determinante, isso não nos impede, por exemplo, de nós alcançarmos lugares maiores, né? Porque às vezes eu fico pensando, imaginando, e você que foi minha aluna, e tantos outros alunos que eu tenho oportunidade de falar, de me conectar, eu sempre falo o seguinte: você não é a realidade que você vive, você pode ir muito além. Né? E aí a gente eu trago a minha própria história. O fato de eu estar ou não na comunidade, isso não me impede de ter um pensamento de querer morar num lugar de alto padrão, de querer trabalhar numa empresa onde literalmente eu tenho a oportunidade de conhecer novas pessoas, de ver novos padrões de vida, e trabalhando e estudando, adquirir esses contextos, né? Porque eu falo que eu fui muito disso. E quando eu ouvi aquela frase do José Roberto Marques, que é: quem disse que não foi você o enviado para cá para mudar a sua história de vida e a história de vida da tua família, ali se rompeu um ciclo. Porque quando você acessa a inteligência emocional e você entende que a mudança vem de dentro para fora e que você precisa, independente da história que você contou, você precisa contar novamente a sua história, só que de uma forma diferente. É sobre qual história você escolhe contar da sua própria história. Talvez eu estaria aqui se eu estivesse dentro da minha zona de sofrimento, eu estaria aqui contando essa história, chorando horrores, e nada teria acontecido. Mas é como você falou, quando a gente toma essa decisão interna, a gente começa a entender que se alguém te maltrata, não é comum alguém te maltratar. Não é comum alguém te menosprezar. Não é comum alguém, de alguma forma, deturpar a tua imagem, a tua conduta, a tua moral. Não é normal. Mas quantas vezes os nossos pais foram repelidos, né? E até mesmo deixaram de falar como estavam se sentindo, porque sofreria alguma agressão em casa, ou sofreria algum tipo de dano, né? Então, quer dizer, a tua mãe saiu, foi morar na casa do seu pai, ela tinha que ser maltratada lá, porque ela não podia mais voltar para casa. E aí a gente ia se sujeitando. Hoje, graças a Deus, essa realidade mudou muito. As mulheres estão muito mais firmes, os homens estão muito mais responsáveis e firmes também na hora de fazer as suas escolhas. E eu acho que o grande desafio da vida real, da vida humana, na verdade, sempre foi um ser humano querer mudar o outro. Só que, com o passar do tempo, a gente vai tendo novos níveis de conhecimento e a gente vai tendo a percepção que o único poder de mudança não é dado para os outros. Isso não é como um serviço terceirizado. Muito pelo contrário. Quando você acessa a inteligência emocional, você toma conhecimento de que você não tem o poder de mudar ninguém. E a gente sempre ouve as pessoas dizer: não, eu mudei por causa de fulano, eu mudei por causa de Beltrano. E na realidade, não. Por que a gente muda? A gente muda porque a gente decide dentro do nosso estado interno. Por que você escolheu quebrar esse ciclo? Primeiro, se você não tivesse o conhecimento que você tem hoje, esse ciclo não teria sido quebrado, porque você estaria onde? Na margem da ignorância. Então, até os momentos difíceis, que eu passei fome, que eu passei necessidade, foram importantes dentro do processo, porque para que eu pudesse hoje
ser um agente de transformação de vidas, eu precisei passar por que muitas pessoas passam. Quantas pessoas sofreram? Nós tivemos oportunidade de compartilhar histórias muito íntimas nossas, né? Histórias que em algum momento nos machucou, mas que hoje nós estamos curados, graças a Deus, a nossa espiritualidade. Mas hoje a gente consegue falar isso com muita tranquilidade, entende? Porque já não dói mais. A gente entendeu que aquilo que é maior do que a gente olha, honra, respeita, reconhece e segue. Essa é a grande sacada da vida. Aquilo que é maior do que eu, não adianta eu querer entrar numa rixa, numa briga de braço, achando que eu vou me sobressair, porque não vai acontecer. Então, eu quero começar dizendo para vocês que estão aqui com a gente, que se você tiver algo que é maior do que você, olha para isso. Aí as pessoas são tão ignorantes de dizer maior do que eu, só Deus. Não, às vezes a dificuldade que você está atravessando pode ser maior do que você naquele momento. Porque você está tão dentro da situação que você não para enxergar as infinitas possibilidades e oportunidades que você tem de mudar de mentalidade, de mudar de atitude, de mudar de caminho, de mudar de amizade, de mudar de relacionamento, de mudar de trabalho, de mudar de companhia. Se eu for falar de mudança, eu vou falar de inúmeras mudanças aqui. Então, quando a gente toma consciência de que a única pessoa responsável por fazer a mudança sobre mim sou eu mesmo, eu começo a compreender o que estava incompreendido. Quantas pessoas estão perdidas dentro de si mesmo? Eu estava falando sobre ego. Eu estava falando sobre narcisismo. Qual é a diferença do ego para o narcisista? O narcisista ele fica o tempo todo se validando. Uma pessoa que é egocêntrica, ela sempre acha que ela é a única bolacha, a última bolacha do pacote e a Coca-Cola do deserto. Enquanto, gente, nós precisamos entender e aprender que o Criador, quando veio aqui, ele disse o seguinte, ó, eu tenho 12 para andar comigo, mas eu tenho milhares de pessoas que precisam seguir meu exemplo. Sabe o que ele estava querendo dizer com o que ele estava dizendo? Ele estava querendo dizer unicamente e exclusivamente o seguinte, você precisa da sua mãe, você precisa da sua avó, você precisa do seu namorado, você precisa da sua sogra, e uns precisam dos outros. Quando você pega, por exemplo, aqui uma sacada muito interessante, um insight que eu tive aqui agora. Quando você pega o Pai Nosso para rezar, para orar, seja o que for, o que ele diz? Perdoe as nossas dívidas, porque o nosso saldo estava negativo. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, significa que a gente também precisa aprender a perdoar a ignorância dos ignorantes. A gente precisa agir com eles, com misericórdia. E isso não significa, que é o que eu sempre falo, o fato de alguém ter te destratado, te maltratado, te menosprezado, te caluniado, ou dito qualquer coisa a seu respeito, não significa que você precisa se assentar à mesma mesa que essa pessoa. Mas você precisa ceder o perdão a ela para que o seu próprio caminho, o seu, não é do outro, para que o seu próprio caminho seja livre para você seguir adiante. E tem uma coisa, muitas das vezes a gente birra com alguém, a gente encasqueta com alguém, só que é alguma coisa que a gente precisa mudar na gente. E a gente aprende a lidar. A gente tem que aprender a lidar, porque as pessoas, a gente precisa compreender que as pessoas precisam também de misericórdia, porque talvez elas são como elas são, não porque querem ser, é porque por trás de tudo isso tem toda uma história que ela ainda não conseguiu se identificar, ela não conseguiu se encontrar. E eu fico feliz por olhar para você e saber que você conseguiu entender qual é o teu momento dentro da história, qual é o teu processo dentro da história. E por isso que você conseguiu, de uns anos para cá, que eu tive a oportunidade de conviver com você, cara, se eu for falar aqui, eu vou ter inúmeras coisas para falar ao seu respeito, porque você foi de 0 a 1000 num período muito curto de tempo. Entende? Então, é assim, você não pode anular a história que está lá atrás, porque ela fez parte. Não dá para apagar. Graças a Deus você não tem amnésia e nem tem Alzheimer. Sim. Então, quer dizer, o que eu faço com o que ficou? O que eu faço com o que passou?
pega tudo aquilo de erro, constrói acerto e segue adiante. Eu gosto muito de uma passagem que os homens iam apedrejar uma mulher, porque aquela mulher tinha pecado, e aí quando o cara chega, ele fala assim, bom, qual é a sentença que eu dou para ela? Ah, vamos apedrejar. Aí ele fala, então tá bom, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os caras já estavam preparados para apedrejar aquela mulher. E aí o que aconteceu? Cada um foi jogando a sua pedra no chão. Então, todas as vezes que a gente pensar em tacar pedra em alguém, isso aqui é forte, hein, gente? Todas as vezes que a gente pensar em julgar alguém, em tacar pedra em alguém, a gente precisa pensar. Um dia tentaram tacar pedra em mim, mas alguém estava pedindo por misericórdia. E se as pessoas agiram de misericórdia para comigo, eu sei que é difícil muitas vezes a gente agir de misericórdia com gente pilantra, safada, sem vergonha. Mas, todavia, entretanto, né? A gente, de vez em quando, eu vou dar uns pitacos aqui, não reparem. Reparem sim. Então, o que acontece? A gente precisa agir com misericórdia, não tem jeito. Sabe, às vezes a gente quer usar nosso réu primário, aí a gente vai falando, Deus, segura minha mão, segura minha mente, segura minha cabeça, segura meu coração, segura minha mente, minha... Às vezes eu fico nesse mantra, porque eu falo, Jesus, por que o Senhor deixou nascer esse ser de luz? Aí Jesus fala, tem de misericórdia para com ele. Fica à vontade. Respira fundo, respira. Meu Deus, socorro, Deus. Tá igual aquele meme, né? Todo mundo tá falando, que show da Xuxa é esse? Eu falo, que show da Britney é esse, gente? É verdade. Eu vi isso. Você mudou a frase. Mas conta pra mim, eu quero que você conta pra gente, aproveitando que a gente tá nessa... Opa, tem alguém mandando solicitação, deixa eu ver quem é aqui. Ah. Tem uma outra convidada para entrar aqui com a gente. Vamos ver quem é. Gente, a Lana não sabe quem é essa convidada. Oh! A nossa treinadora, Claudinha Aparecida. Fala, Claudinha. Só aumenta um pouquinho o seu volume, porque nós não estamos conseguindo te ouvir muito alto. Não consigo, estou num lugar muito barulhento. Tá. Tá me ouvindo bem agora? Estamos ouvindo. Boa noite para você. Seja bem-vinda. Oi, Lana. Saudade de você. Saudade demais. Beijo. Que honra ver você nessa live. Que delícia, que gostoso que tá essa live. Parabéns aí pelas suas conquistas, viu? Estou muito feliz e orgulhosa da mulher que você tem se tornado. Parabéns. Uma honra te conhecer, viu? Um beijo na sua mãe, aquela linda. Ai, mas ela sempre fala de você. Pode deixar, vou dar um beijo. Olha, estão ouvindo o barulho da onde eu tô? Tá muito barulhento. Dá pra ouvir. Tá dando pra ouvir. Mas a gente vai marcar uma live aí, nós três. Sim, por favor. Quem estiver assistindo essa live aí, compartilha, manda aviãozinho lá, gente, porque vale muito. Aqui tem um tesouro aí guardado que vai ficar no coração de alguém. Então vai lá no aviãozinho, eu só vou mandar mais aqui o meu. Boa, Claudinha, obrigado. Um beijo, vou sair para não atrapalhar vocês. Um beijo no seu coração. Obrigado por ter entrado, viu? Ela só entrou para prestar essa homenagem para você, Lana. Obrigado, Claudinha. Obrigada, tô morrendo de saudade, sua linda. Vai se reencontrar logo, logo. Logo, logo. Vamos combinar. E vamos Obrigada. fazer uma live aí. Semana que vem a gente se organiza. Fechou. Beijo. Vou continuar assistindo daqui. Tá bom. Beijo. Bom, gente, nós vimos aqui a Claudinha, que é nossa treinadora, nossa terapeuta também, professora, né, da FM Treinamentos, e eu queria que ela entrasse para poder fazer. Ela falou que queria fazer uma homenagem para você. Lana, receba com muito carinho essa homenagem. A Claudinha é uma das pessoas que torce muito por você, sempre pergunta de você, e ela falou, não, eu quero entrar para poder falar para ela o quanto eu estou orgulhoso dela, o quanto eu estou orgulhosa dela, o quanto ela tem se tornado uma pessoa incrível. Ai, obrigada. Ai, eu não esperava. Você... Parada. Ai. Bom, vamos lá então, Lana. Eu quero perguntar para você como é que foi para você depois que você passou a acessar a inteligência emocional, né? Porque hoje a gente sabe que muito se fala sobre inteligência emocional,
mas poucas pessoas têm, né? É um acesso muito bom, mas que é muito necessário. E aí eu gostaria de saber quais foram os desafios, né, desses últimos dias, desses últimos tempos que você enfrentou e como que você aprendeu a lidar com isso, né? Porque na vida a gente precisa, eu falo sempre que a gente precisa ter mentores, né? Eu tenho vários mentorandos e eu falo que por mais que eu tenha mentorandos, eu também sou mentorado de alguém. Eu também preciso buscar referências, né? E aí eu gostaria de saber o quanto é importante a mentoria para você, a gente que está sempre, né, em constante conversa, gente que está sempre trocando conhecimento. Como que é isso para você? E qual é, por que você indicaria o fato das pessoas terem um mentor nas suas vidas? Sim, perfeito. Gente, antes de eu conhecer o Marconato, eu sabia o que eu tinha passado, porém eu ainda não sabia o que me esperava. Eu ainda não tinha aquela visão de quem eu sou realmente, sabe? Também muito nova, né? Mas de mentor sempre tive a mãe, né? Sempre me guiando, me mostrando quem eu era ali naquela fase mais nova, adolescência, né? Uhum. Mas para a fase adulta, foi o Marconato em sala de aula, nos treinamentos. Ele sempre citava isso. E acho que em uma péssima fase da minha vida ali, eu comecei a refletir, né? Sabe quando você vai virando a chave, você começa... Se você tá desconfortável, é porque tá dando certo, né? Uau. Você tá um pouco desconfortável, você fica com aquela pulga atrás da orelha, começa a ficar pensativo demais. Eu acho que isso já é um passo de que você tá tendo esse autoconhecimento, né? Que você tá começando a virar essa chave na sua cabeça de vez, porque não é de um dia para o outro, né? Não foi assim, depois, assim, primeira aula, 2 aulas com o Marconato, nossa, acordei transformada, mudou tudo. Maravilhoso. Foi assim, era fosse, né? Mas tinha muitas coisas em que precisava ser colocada no seu devido lugar. Na minha cabeça, na minha vida. Muitos puxões de orelha do Marconato. Por vezes. Até depois do treinamento. Mas foi sentada naquela sala de aula ali que eu comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a minha história. Mas quando eu estava, eu comecei a forma diferente da que eu via antes. Então, eu estava começando a ver que tudo que eu tinha passado era através... tudo bem, você passou por tudo isso, mas você é quem você é graças a isso. Você merece estar passando por essa situação? Porque na época, né, a gente permite, quando a gente não tem esse autoconhecimento de quem a gente é realmente, né, a gente permite que pessoas passem por cima de nós sem que a gente veja, né, a gente tá com aquela venda nos olhos, né? E como foi para você se questionar disso, né? Porque falar, Lana, mas você merece isso mesmo? Como foi para você? Porque quando você olha para o espelho, não reflete o outro, Sim. reflete você mesmo. Como que você estava e como que você se sentia antes de acessar o autoconhecimento? Como que você se sentia quando você se olhava no espelho? Sim. Antes de eu me conhecer, eu não entendia. Eu sabia que tinha algo de errado, mas eu fiquei naquela zona de conforto. Então, eu aceitei que aquela menina, né? Eu ainda não era grande mulher na época, então estava começando a me tornar. Então, eu me olhava no espelho e eu aceitava. Da mesma forma que a minha avó aceitou, da mesma forma que a minha mãe aceitou, que os meus tios, enfim. A gente aceita aquele destino, sabe? Então, era normal, mas sem antes disso era aquela venda, então a gente acha que a gente merece e que é o que é. Que ser maltratado é comum, né? Que a grosseria do outro você tem que guardar sem... Ele foi grosso e ele só não estava num dia bom, mas todos os dias ele era grosso. Exato. E aquilo era comum, era normal e na verdade não era, né? Gente, basicamente é um relacionamento abusivo, né? Que eu passei, assim, por isso que a gente tá entrando nesse entorno, porque enquanto eu conheci o Marconato, eu estava assim. E é interessante, desculpa até te cortar, e é interessante a gente perceber que
a gente está trazendo essa questão, mas de várias outras formas, né? Porque no trabalho, quando isso acontece, numa relação de amizade, não só num relacionamento amoroso, Sim, né? Muitas coisas a gente normaliza em caráter de maus tratos e a gente acha que é normal. Aí a primeira vez, beleza, se releva, a segunda vez se releva, a terceira vez você já sabe que aquilo é da pessoa, sim, que ela é um traste daquele jeito, né? Hoje a gente consegue dar sim. nome, né? Mas, enfim, é você que está respondendo. Que for falar mesmo. Mas, enfim, é vários fatores, como o Marconato falou, né? Mas naquela situação onde eu comecei a desenvolver o autoconhecimento foi em questão de relacionamento. Uhum. Da vida, como por exemplo, eu saí, né, dessa relação, comecei a focar no meu futuro, em saber quem eu era através das aulas do Marconato, né? Tanto que eu estava perdida, porque até então, quando você está na zona de conforto, você não se vê mais sem aquela vida. Aí você começa a se redescobrir. Então, quem é a Lana agora? Quem eu sou de verdade? O que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? Né? Então, ali começou já aquela chave. Então, foi um pouco desconfortável, foi dolorido demais. E é isso, o crescimento, o autoconhecimento. Machuca, mais cura, né? Não é, não é fácil. Mas hoje em dia, eu aplico muito isso na minha vida. Eu falo muito isso pro Marconato e assim, ele citou várias questões, e não é só de relacionamento, até amizades, por exemplo. É você entender, como ele falou, você pode perdoar, não quer dizer que você vai aceitar, mas é você seguir a sua vida, né? Você perdoar a pessoa, mas não sentar na mesma mesa, né? Até mesmo familiar, muita gente acha que é porque é do sangue, é sangue do meu sangue e eu preciso aceitar muitas coisas e não é bem assim, E né? olha, e a gente entende, a gente consegue compreender que família não é uma questão de sangue, né? Exato. Porque se família fosse uma questão de sangue, o Pernilongo tá cheio de Já família. exatamente, entendeu? É justamente por isso. E eu falo pro Marconato, ele fala, eu já te acolhi, a gente fala que a gente é família desde que a gente saiu lá do instituto, né? E esse autoconhecimento não só com pessoas, mas nas suas escolhas de vida também. E eu acho que isso é muito importante também. Uma situação recente minha, né? Por exemplo, me peguei numa situação em que eu tinha duas opções, duas propostas, e tive que repensar muito bem do que seria o meu futuro com as duas, né? Colocar na balança, né? Talvez por uma recompensa maior, seja um salário, um benefício, mas e a minha saúde mental? O meu reconhecimento? Como eu iria me sentir nessa situação? Tendo fama, né? Era uma área em que já tem muitas pessoas ali desse lugar que desencadeou depressão, ansiedade, já recorreram ao RH, enfim. É uma grande oportunidade, porque pularia talvez a uma etapa, sabe? Assim, tem degraus da vida, né? Então, eu não passaria por um certo degrau dessa minha fase profissional e já pularia de vez. Tudo isso em questão de um pouco a mais de salário, um benefício a mais. Uhum. Eu ter esse reconhecimento de eu me via. Eu tava querendo muito, né? Essa primeira opção, não tava, desencanei da outra, falei, não, vou seguir, mas não é isso, não vou seguir, porque não, a oportunidade é muito grande, óbvio que eu vou querer ficar aqui, né? Mas eu cheguei aí, fiquei umas 2 semanas indo para o trabalho e não me vendo mais naquele local. Não estava mais com brilho nos olhos. Sabe quando tá desconfortável? Aquele desconforto que eu disse lá atrás, não estava confortável. Então é você começar a refletir. Eu me via no lugar onde eu estava sonhando demais, me via triste, depressiva, eu não tendo aquela vontade, eu não via mais a Lana com garra, né? De eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu sou uma profissional incrível, eu consigo crescer. Não, eu já me via ali estagnada no mesmo lugar e aceitando coisas em que eu não ia poder falar um A, sabe? E pesar na balança. E eu tava não estava querendo aceitar que eu estava querendo ir para outro lugar, que eu estava querendo sair daquele lugar, que aquele lugar já não era mais para mim nessa fase, sabe? É assim também com relacionamentos, com amizades, com família. Você não se vê mais naquele lugar, você não pertence mais.
né? Então tá na hora de se retirar. Ô, gente, Lana, só um adendo nisso que você trouxe. Então, gente, prestem atenção. A Lana estava num local onde sempre foi muito confortável, porque ela gostava de estar, mas em um determinado momento ela já não se via mais lá. Então, olha a importância de você ter o autoconhecimento. Olha a importância de você se autoconhecer a ponto de você saber que, poxa, eu acredito que daqui para frente já não faz mais sentido seguir. Eu preciso de algo novo. Então, primeiro, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer para vocês, estejam abertos a novas oportunidades e a novas possibilidades. Se no lugar que você está não está confortável, talvez isso seja um convite de Deus e do universo para que você faça uma transição de carreira. Uma transição de várias outras coisas, tá? Não é só sobre carreira que a gente está falando. Mas vamos lá, Lana. Tá uma delícia essa construção. Mas foi... isso em questão ia ser um desafio maior, né? Então, ou seja, ou eu ia permanecer em um lugar onde eu já estava ali só por um benefício maior, ficar confortável, né, no mesmo lugar, na zona de conforto. E aí você ficou entre a zona de conforto e o seu sonho, é isso? Exato, o meu Ô, gente, que delícia, hein? Olha isso. Sabe aquele provérbio entre a cruz e a espada? A cruz permite que você esteja tranquilo, tá tudo bem, você já tá ali. A espada significa que você vai ter que galgar em um novo lugar, um novo tempo e uma nova terra. Só que ali é a terra dos seus sonhos. É a terra onde você sempre se viu. Vamos lá, Lana. Que história eletrizante. Vamos lá. E eu comecei a questionar e fui recorrer a quem? É como você disse, sempre tem mentores, né? Então, Marconato, preciso conversar com você. Sempre te chamei, conversei com o meu namorado. Confia, né? E soltei esse pensamento que eu estava tendo, porque eu sentia culpa. E isso é muito, tanto não só profissional, né? Mas muitas das vezes a gente sente culpa por estar com aquele pensamento, né? Mas por quê? Será que eu tô errada de não querer essa pessoa na minha vida? Por não querer esse lugar profissional? Ou eu tá querendo me retirar desse espaço? E começa aquele questionamento, né? Mas eu me via em um novo desafio. Você, como conhece a bela Lana Barreto, para mim, porque eu não sou do tipo de ficar parada, né? E autoconhecimento me ajudou muito nisso. Porque se fosse a Lana de antes, nossa, um salário, olha que legal, um salário a mais, tá tudo bem, é trabalho, é assim mesmo. É assim mesmo que acontece. Não, gente, todo mundo passa por isso. É comum, é normal no mercado de trabalho esse tipo de coisa acontecer com os funcionários. Eu só preciso ser forte. E eu não aceito esse tipo de coisa, né? E aprendi também a ter garra com o Marconato. Não, você não tem que aceitar esse tipo de coisa, principalmente no mercado de trabalho. Né? Imagine, veio pedir conselho pro cara que trabalhou em mais de 10 empresas. Eu falei, não, eu recebi treinamento, tenho um belo de um exemplo como meu mentor, eu vou aceitar esse tipo de coisa? Não vou, de orelha, aí não ia dar, né? Então eu escolhi, era um lugar realmente em que eu sempre quis desde o começo da minha carreira e o professor sabe. Ai, né? Que delícia. Gente, ela não vai contar ainda, tá? Ela não vai contar ainda, mas nós vamos fazer uma live para ela falar do lugar que ela está. A gente fica nessa ânsia, né? Mas, gente, é maravilhoso quando a gente tem um mentorando que nos ouve. Aí eu vou falar agora como mentor, tá? Como professor e como mentor. Eu tive a oportunidade de acompanhar a Lana e é muito interessante, porque como todo mundo na vida, a gente precisa ser lapidado. E eu sempre falo que quando eu vejo alguém talentoso, eu invisto nessas pessoas. Eu amo, eu falo que eu sou um sócio investidor de gente talentosa. Às vezes as pessoas olham e falam, mas não tem nada para oferecer, não dá nada, não vai. É dali que eu gosto de tirar leite da pedra. E a Lana, ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa, hoje ela está uma configuração muito diferente. Ela sempre foi uma pessoa muito geniosa, entenda, tá? Mas geniosa no sentido de dona de si, igual a Isa, dona de mim, né? E é interessante porque
quando eu comecei a dar aula para a Lana, a nossa aproximação teve que ser uma aproximação por conquista. Não foi uma coisa assim, você entrou e não. Eu tive que conquistar ela. Então, conseguir olhar para a Lana hoje, nessa configuração que ela está, tem tudo a ver com tudo que ela ouviu, com tudo que ela seguiu, com todas as buscas, com o apoio familiar. Porque eu costumo sempre dizer que a gente não tem que levar ninguém a lugar nenhum, muito pelo contrário. Nós precisamos orientar e estar ali de apoio. Você sabe que você tem um apoio se você precisar. Como muitas vezes a gente conversou, ela falou, professor, eu estou nessa situação aqui e... Pode levar. E eu estou nessa situação aqui, eu gostaria de saber qual é a sua visão, tá? Qual é a sua visão com relação a isso? E aí eu falava, olha, a gente precisa entender o que você está sentindo, como que você se vê. Então, é super importante essa questão da projeção. Então, a Lana, ela tinha essa questão de olhar, de parar e olhar e se questionar, de falar, poxa, onde é que eu me vejo? E o mais interessante de tudo é que as duas empresas que ela teve oportunidade, né, de estar, e eu não vou falar o nome aqui, mas ela vai contar para vocês numa outra live, eu sempre tive brindes que eu recebi dessas duas organizações. E eu falava para ela, onde é que você se vê? É lá que você se vê? Então é lá que se projeta que é lá que você vai estar. Não. Não, professora Pri. É, Essa é surpresa. Ela falou do outro, mas já, ó, a catraca andou, tudo girou. Tá, a Lana, ela tá num patamar hoje, nesse novo momento, que é maravilhoso. Eu fiquei eletrizado e muito feliz, porque esse novo momento é literalmente onde ela sonhou que estaria e realmente está. Então, a Lana, ela conseguiu fazer como camaleão, ela conseguiu se adaptar aos ambientes. Mas por quê? Ela fez uma escuta ativa. E não que a gente não tenha, isso eu não estou falando só da Lana, tá? Eu estou falando sobre todos nós. Nós precisamos estar passível de mudanças. O tempo todo, tudo muda, né? A gente precisa se reinventar. Então, a Lana, nesse processo de se reinventar, é que ela conseguiu chegar onde ela está hoje. Onde ela vai estar a partir de então. Por quê? Porque ela ouviu. O fato da gente não ter uma escuta ativa, o fato da gente não ouvir, por exemplo, alguém que nos auxilia, um mentor, um professor, isso pode nos causar muitos danos. Sim. Mas quando a gente ouve alguém que tem experiência, que já passou, ou que tem algum nível de conhecimento, gente, a configuração é completamente outra. Isso é completamente diferente. Então, talvez... nós precisamos parar para pensar, isso é todos nós, tá? Nós precisamos parar para pensar que quem é que está do nosso lado realmente? Qual é a intenção dessas pessoas que estão do nosso lado? Elas estão para ser âncora ou elas estão para ser apoio? Para falar, bom, você está indo? Vai, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Eu estou na sua retaguarda. E o fato de você estar na retaguarda de alguém, que é o que eu sempre falo sobre a vara e o peixe, né, que os pais fazem hoje, os pais levam os filhos para frente do rio e colocam o peixe na vara e falam para o filho, puxa, filho, puxa, filho. Só que o peixe já está lá. Não ensina que ele precisa lançar, né, a vara e, de fato, precisa aguardar o tempo e, quando sentir a pressão do nylon, poder puxar para saber o que está vindo. A fazer a sua própria pesca. A Lana veio da sua história de vida, com o apoio da sua avó, com o apoio da sua mãe, teve a oportunidade de se conectar com professores seríssimos, como o professor Vitor, como vários outros educadores, o professor JP, enfim, e tantos outros professores incríveis que passaram pela sua vida, mas, diferente de outros educadores, nós permanecemos. E passamos a ser mentores, né? Além de amigos, além de nos tornar uma família, nós somos pessoas que auxiliam um ao outro, porque eu aprendo com ela sendo minha mentoranda, mas ela também aprende comigo e é uma via de mão dupla, não é uma troca, mas uma troca de ganha-ganha, não de ganha-perde.
né? Eu não vou só ouvir, eu não vou só falar também. Tem o dia que eu preciso ouvir, mas tem o dia que eu também preciso falar. E hoje ver a Lana, o professor JP colocou sucesso, Lana, ver a Lana atingindo, né, e passando para esse próximo nível, isso é muito incrível. Por quê? Porque ela começou pequena e ela entendeu que ela precisava ir galgando os espaços. Né? Ela entendeu quem era ela na história dela, onde ela estava na sua própria história, e mais do que todas essas coisas, gente, tem uma das coisas que eu falo sempre. Existem algumas dívidas que a gente precisa acertar com a nossa criança interior. Exato. É fortíssimo isso. Então, se você pudesse se conectar, e aí fica, a Tatiele colocou, você brilha, garota. Então, se você puder se conectar com a sua criança e acertar as contas com ela, você vai ver que quando você acertar suas contas com a sua criança interior, de fato, a sua mulher adulta vai deixar de ser refém de muitos outros sentimentos que foram, de alguma forma, usurpados naquele momento da tua criança. Vamos lá, Lana. Fica à vontade. Que delícia ouvir, tá que delícia muito... saber. Gente, eu já sei, tá? Eu já sei, mas eu não vou contar e não posso contar. Bora. Inclusive, eu tenho um convite muito especial para fazer para você, Lana, mas eu também não vou fazer esse convite para você hoje, mas já fique sabendo que é algo muito incrível. Eu tenho certeza que você vai super topar, vai super gostar, porque tem tudo a ver, a sua cara. Tatiele está aqui também, está envolvidaça. Vou falar, já quero falar para o Jota. Jota, tem novidade por aí, você também está dentro. Mas vamos lá. Fica à vontade, Lana. Que delícia de ouvir. Ó, meu pai entrou na live agora. E aí? Ai, que legal. Vamos lá, fica à vontade. Concluir, né, o pensamento concluir o raciocínio, né? Então, a partir do momento em que eu me vi trocando de lugar, não que foi ruim, faz parte da minha história, tanto que o Marco Nato me incentivou muito, como é que é o nome dela? Tá aqui, Estrelinha. A Pri. A Pri. Antes de você falar da Pri, teve uma moça que mandou, a Isadora mandou, parabéns, Lana, você merece muitas coisas. Cadê? Eu não tô achando. Acho que não, você não vai achar porque ela mandou para mim aqui nas perguntas. Obrigada! Então, ela perguntou, né, do lugar, não é esse o lugar que ela tava? Sim, era o Safra, o Banco Safra, onde a gente conta história, que o Marconato me incentivou, onde estava ali presente em todas as aulas, né? Mas não que eu tenha me arrependido. Eu falo pro Marconato que foi necessário eu ter ido para lá. Eu conheci pessoas maravilhosas. Gente, nessa minha equipe, eu cresci demais. Foi minha primeira experiência profissional. Só gigante, né? Só gente... Só gigante. Top. De verdade. Top. Eu tava daqui acompanhando tudo. Então, assim, questão da minha equipe, da minha jornada ali, eu não me arrependo, não foi ruim. O problema era ir para outro lugar e eu já não estava me vendo mais naquele lugar, né? E eu sou assim, eu gosto de buscar. O Marco Nato, que teve 10 empregos, eu me vejo muito, por isso que ele fala assim, não quero, tá desconfortável, eu gosto de agitar, gosto de descobrir, e apareceu essa oportunidade, que era onde eu sempre falava pro Marco Nato. Ele sempre foi necessário eu ter entrado no Safra, eu ter vivido tudo o que eu vivi, para eu poder ter esse conhecimento e poder seguir esse novo passo na minha jornada, sabe? E assim como é em relacionamentos, às vezes você tá confortável em um momento, quando você não se vê mais ali, você sai para poder seguir um novo ciclo, conhecer novas pessoas, seja no profissional também, você sair novas conquistas, né? Talvez algo até muito melhor do que você imaginava. Uhum. Então, eu mereço mais, e você saber que aquilo não serve mais para você. E não é você descartar de uma forma ruim, mas sim você olhar, reconhecer, ter gratidão por aquilo, seja bom ou ruim. Isso também é uma chave que precisa virar, né, no autoconhecimento, que pode ser muito difícil muitas das vezes, né? Você ser grato pelo que você sofreu, né? Parece um pouco meio contraditório.
Mas é você olhar para trás e sentir orgulho pelo que você passou. Passei por isso, eu entendo que não é mais para mim e eu sigo a minha vida em paz. É um novo ciclo. Serviu de conhecimento, você pegar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, absorver e ser uma pessoa melhor. Até mesmo os seus erros de um passado, você não cometer mais, ser uma pessoa... ou você aceitar mais, né, do que você aceitou antes, não aceitar mais aquele tipo de desrespeito, não errar com os mesmos erros do passado. Então, assim, autoconhecimento não se trata de você simplesmente... que tem muita gente que fala que é uma dinâmica, né? Olha para a sua eu do passado e quem você é hoje. Não se trata só disso, ou só você escrever em um papel e isso vai mudar a sua vida. Ou como mantra, né? É um mantra. Coloca debaixo do travesseiro e tudo vai mudar no seu pensamento e na sua vida. Realmente não é assim que funciona. E eu acho que o autoconhecimento eu tô numa evolução constante. Tipo, quem diria que a Lana de 2 meses atrás nunca imaginaria isso, né? Ou seja, esse tipo de pensamento que eu tô tendo agora, esse novo passo, esse novo ciclo, nunca imaginaria, né? Então, eu acredito que é um processo e é contínuo até o final da sua vida. Você vai ter essas mudanças e você precisa aprender a lidar, sejam elas boas ou ruins. É você se aceitar como você é também e não se culpar, porque muitas vezes a gente se culpa, né, por ter aceitado muitas coisas. Isso torna, na pergunta que o Marconato fez, como é que você se sentiu no passado? Eu me senti muito culpada por ter aceitado aquele tipo de coisa. De imediato, vem a culpa, vem o porquê, né? Porque a gente se questiona por que a gente está passando por aquilo, e se é mesmo se a gente deve permanecer ali, vem milhões de coisas na cabeça, né? Então, você entender isso, mas sempre dar o primeiro passo. Você está disposto a dar o primeiro passo e não só na teoria, né? Como você escrever em um papelzinho e simplesmente achar que vai tudo mudar na sua vida. Porque não é que... E com base nisso que você está trazendo, desculpa, com base nisso que você está trazendo, vem aquela velha frase de para-choque de caminhão, né? Não adianta você tomar veneno pensando que o outro vai morrer. Exato, exatamente. Exatamente. Então, tem muitas frases. O papo tá muito bom, porque tem milhões de coisas em que a gente cita, né? Mas, basicamente, muita gente acha que... Já me chamaram de muito positiva. Você pensa muito positivo. Eu sou chamado disso constantemente, viu? Assim, nossa, você lida com as coisas muito fácil, você encerra ciclos muito fácil, mas só eu sei como tá aqui dentro, sabe? Que eu aprendi a lidar com isso porque com autoconhecimento de tudo que eu passei, eu sei o meu lugar, eu sei quando aquele lugar não me cabe mais, sabe? Então, isso é importante. E não é porque eu sou um Buda que eu sou, nossa, você sabe lidar com as coisas muito bem. Por que não? Porque muitas vezes a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente chora, a gente passa por dificuldades. Gente grita, esperneia. Que ninguém sabe, gente entendeu? Xinga também. Exato. É o que eu falo para todo mundo aqui. É muito lindo que a gente vê as pessoas falando. Nossa, você precisa tratar e blá, blá, blá. Fala bonito. Pera, Exato. gente. A gente também grita, a gente também surta, a gente também xinga. Ah, não, pô, mas você... Como eu ouvi muitas vezes as pessoas falando assim, não, mas você é um professor de inteligência emocional, tá? Mas eu não sou Deus, não sou super Deus e nem... Gente, todo mundo na vida extrapola, passa dos limites, grita, sapateia, esperneia. De vez em quando parece criança birrenta. Eu sou ser humano como qualquer outro, é o que eu sempre falo. Se você vier aqui, você não vai ver uma capa. Eu fingindo que eu tenho bom costume. Não, se eu tiver que xingar, eu xingo mesmo. Pronto, acabou. Dane-se. Lasque-se quem quiser. Se quiser ficar, fica. Se não quiser ir, se não quiser ir, não vai. Não tem essa. A gente passa por tantas fases na vida que chega um momento que eu digo sempre isso, eu quero tornar a repetir antes da gente finalizar a live. Eu gosto de estar em lugares que eu sou celebrado. Eu amo ouvir as pessoas falando, poxa, Marconato, que bom que você chegou, a alegria desse lugar. Talvez eu seja o palhaço. Se as pessoas acham que o meu papel ali é esse, vamos ser o palhaço. Entendeu? Mas eu gosto de estar no lugar que eu sou celebrado. E hoje, sabe o que eu aprendi? Tem pessoas que me ligou que eu não retornei. Tem pessoas que me mandou mensagem que nem vai ter a minha resposta. Ah, por falta de educação?
Não, não. É porque para mim já não é mais prioridade. Essas pessoas um dia na minha vida foram tanto prioridade que me deram a mínima. E por que que eu vou dar para outra prioridade que eu não tenho? Exato. A minha tia, ela mora no Ceará e ela um dia falou uma frase para mim que eu não esqueci nunca mais. E essa frase ela diz o seguinte: se a liga não me liga, eu não ligo para a liga. Se a liga me ligar, eu ligo para a liga. Então quer dizer, se a outra pessoa te ligar, naturalmente você vai ligar, mas se ela não ligar para você, você vai ficar correndo atrás igual um besta, igual uma boba? Tá. Não, sai fora. Seja amizade. Se você mandar mensagem, pô, respondeu, é alguém que você gosta, que você curte, que você troca um papo. Se não respondeu, significa que você... Se você sabe. Por exemplo, eu muitas vezes não consigo responder as pessoas, por quê? Vocês sabem, e eu conto sempre, todo dia para todo mundo. Eu trabalho numa empresa, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu consultório, eu tenho meus mentorandos, eu tenho meus pacientes de terapia, e às vezes eu varo à noite e não consigo responder a todo mundo, mas eu sempre respondo. Só que existem pessoas que eu respondo com muito mais prioridade. Mas por quê? Porque elas me tratam como prioridade na vida delas. Então, se você me tratar com prioridade, a recíproca vai ser verdadeira. E se você me tratar com desdém ou com desprezo, desculpa, eu não vou te tratar da mesma forma, mas eu também não, você não vai ser prioridade na minha vida. É simples assim. Curto, seco, objetivo, e não é ser grosso, tá, gente? Não é ser grosso. É a mesma coisa que alguém não pedir a tua opinião e você querer dar opinião. Então, eu sempre falei para os meus alunos, não deem opinião em que você não foi perguntado. Se não perguntaram para você, meu lindo, minha linda, meu querido, minha querida, eu estou surtando. Se não perguntaram para você, é porque a tua opinião não é importante. Porque se for, as pessoas vão perguntar. Se não te serviram café quente, é porque não quiseram servir café quente para você. Aliás, não quiseram te servir café. Simples assim. Então, aprenda uma coisa. A minha mãe sempre me ensinou e a minha saudosa avó sempre falava: a porta da rua é a serventia da casa. Se você não foi bem recebido, tenha vergonha na sua cara e não volte lá. Essa semana eu passei por uma situação assim. Tem uma pessoa que eu gosto muito, tem um amor, uma paixão, um respeito muito grande. E além de tratar, é minha prima, mas eu trato como minha irmã. Só para contextualizar isso que eu estou trazendo para vocês. E aí, esses dias, eu fui próximo da casa dela, e aí, sempre que eu vou lá próximo, eu sempre passo na casa dela para saber como é que estão as coisas, como é que ela tá. De vez em quando a gente toma uns beer night e tal. Beleza. Só que nesse dia, o que a pessoa fez? A pessoa falou, eu tô com visita aqui em casa. Se você fala que está com visita em casa e você não me convida para ir na tua casa, logo você não quer que eu vá. Então, eu já entendi tudo, porque eu não sou demente, né? Não sou bestão. E aí, o que aconteceu? Depois que a pessoa falou isso, eu falei, beleza, bacana, legal, vida que segue. Continuei fazendo as minhas coisas e tal. Quando foi um pouquinho mais tarde, a pessoa falou assim, vem aqui em casa. Olha pra minha cara. Você acha que eu vou? Essa carinha aqui, ó, que mamãe beijou, que papai beijou, tem vergonha. Não vou. Não vou. Eu não vou em lugares em que eu não sou celebrado. Tá tudo bem naquele momento você não querer que eu vá. Mas qual seria o certo? Fulano, eu tô com visita aqui, mas daqui a pouquinho você encosta aí. Eu não ia, porque já tinha sinalizado que tava com visita. Gente, quando a pessoa tá com visita em casa, é muito deselegante a gente ir, porque você fala, pera. Ela já tinha me sinalizado. Falou que tá com visita, beleza. Tinha que ter estendido. Eu tô com visita aqui, mas depois você encosta aí pra gente trocar um papo, pra gente tomar um guaraná e tal. Beleza. Não falou nada. Só falou, tô com visita, e quando foi mais tarde me chamou pra ir. Desculpa. Se tem uma coisa que eu tenho é vergonha na cara. E tem pessoas que mandam mensagem que eu não respondo mesmo. E eu falo, não. Eu tenho. Aliás, eu não respondo, não. Eu falo, não vou te responder. As pessoas precisam aprender a dizer não. As pessoas precisam aprender que se você não me trata bem, eu não vou te destratar, mas você também não vai ter significado para mim.
Quando a gente atribui significado às coisas, tudo fica mais gostoso. Mas quando há reciprocidade, e isso para amigos, colega, família, trabalho, relacionamento, seja conjugal ou não, quaisquer níveis de relacionamento. Se você for recíproco comigo, eu vou ser com você. Se a liga me liga, eu ligo para a liga. Se a liga não me ligar, eu também não vou ligar para a liga. Tem muitos familiares que eu já não ligo faz tempo. Me liga? Não. Agora, quando precisa, sabe meu endereço, sabe meu telefone, sabe os locais que eu trabalho, sabe como me encontrar se não me encontrar no meu telefone. Aí, pera. Eu cansei de ser útil para as pessoas. Cansei. E por isso que hoje eu já peguei muita gente no colo para caminhar. Hoje eu sou um apoiador. Se você fizer uma escolha, se eu achar que eu devo te apoiar na sua escolha, eu vou estar aqui. Eu vou falar para você, olha, Lana, eu estou aqui, vou te apoiar no que você precisar, eu estou aqui na sua retaguarda. Agora, eu não posso fazer por você. Exato. Entende? E quantas vezes eu fiz tudo por todo mundo? Ah, não, deixa que eu faço, eu vou lá e eu faço. E quando que alguém fez alguma coisa por nós? Quando que alguém pensou, quando nos maltratou, nos distratou, quando que alguém pensou como é que a gente se sentiria? Então, pera, se você não se compadece do que eu tô sentindo, para mim, a liga não vai me ligar e nem eu vou ligar pra liga. Tá certo. Vamos lá, já estamos caminhando para os 5 minutinhos finais. Está muito gostoso isso aqui. Por mim, eu iria falaria horas e horas aqui. Mas a gente precisa falar para essa galera que a gente vai voltar para falar em outros temas, com mais pessoas. Tem uma galera que na semana que vem vai entrar aqui com a gente para falar com a gente. Esse papo tá uma delícia. Eu, por mim, ficaria falando aqui a noite inteira, compartilhando a noite inteira, mas a gente sabe que a gente tem outras responsabilidades. Eu tenho paciente para atender agora 10 horas da noite. E aí, sabe o que acontece? As pessoas, quando me vêem num lugar bom, indo viajar, eu falei que passei 45 dias no Rio de Janeiro. Eu disse, você tá rico? Ainda não, mas vou ficar. Mas tem uma coisa, o nome disso é trabalho. Para ter o que eu tenho, para alcançar o que eu alcanço, para estar com quem eu estou, é muito trabalho, gente. Eu tô aqui falando, mas eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora, 2 horas da manhã, muitas vezes, porque eu tenho paciente para atender de madrugada. Então, quando você me vê desfrutar de coisas incríveis, que esse ano vai ser incrível. Quando você me vê desfrutar das coisas, antes de você me julgar ou falar que foi sorte, faz o seguinte, faz o caminho que eu faço, pega a minha cruz, carrega um pouquinho, vê se você vai conseguir. Se você conseguir, pô, beleza, da hora, bacana, legal. Eu vou falar, mano, você é top, você é incrível. Mas se você não conseguir, a única coisa que eu peço pra você, com todo carinho, com todo respeito, é respeita a minha história, porque eu respeito a sua. É simples assim. Fica à vontade. Bom, professor, é isso. Gente, não tem. Assim, é um isso, porque você fala e acho que sem palavras, né? Acho que você complementou tudo. Mas, para finalizar a live, como temos compromissos, mas agradecendo, né, de imediato. Muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que está aqui com a gente. E logo mais, semana que vem também. É uma honra ter vocês aqui, seus lindos. Tem muitas coisas que ainda estão por vir, muitas novidades, né? Então, mas espero que essa live tenha servido de alguma forma para vocês, que seja em algum momento que vocês tenham parado para refletir, que tenha servido alguma mensagem nossa aqui, tanto minha quanto do Marconato, tenha sido bom para vocês, né? Que pelo menos por alguns segundos vocês tenham sentido um desconforto, né? E tenham saído dessa zona de conforto de vocês, sentir aquele desconforto, aquela pulguinha atrás da orelha e refletir sobre muitas coisas ou alguns pontos da vida de vocês, sobre seja a pessoa, seja a vida profissional, seja alguma atitude sua, algo que tenha que mudar. Espero que tenha servido de algo para vocês. E obrigada e um beijo a todo mundo que estava aqui. Espero que vocês estejam presentes, né, em cada vez mais lives nossas, porque semana que vem tá aí. E esse ano temos muitas novidades. Muitas novidades. Inclusive, eu tenho uma bombástica, mas eu não vou te contar agora. Vou te chamar no PV. Bom, gente,
Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência de vocês. Lana, eu quero dizer que eu te amo, te honro, te respeito, te reconheço. Eu quero que você dê um abraço muito carinhoso na sua mãe. Fala para ela que muito obrigado por você ser quem você é. Tudo que você é hoje tem tudo a ver com você, mas também tem tudo a ver com a história que ela escolheu contar da história dela, com a história da tua avó, com a história de vocês. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhoso dessa sua nova fase, desse seu novo caminho. Que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te preserve, que Deus te abençoe, que você possa ser coberta por todas as sortes de bênção, porque você merece. Eu quero dizer que eu estou muito, muito, muito orgulhoso de você. No mais, eu quero dizer para todos vocês que estão aqui com a gente também, meu muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. É sempre uma honra, uma alegria poder receber vocês aqui. Eu quero concluir essa live com a seguinte frase: nem todas as portas que estão abertas é para você entrar. E por que a gente precisa pensar nisso, né? Porque às vezes algumas pessoas nos abrem portas para que elas nos tornem refém em algum momento da vida delas. E é esse tipo de pessoa, é esse tipo de gente que a gente precisa tomar cuidado. Que nós possamos entrar pelas portas e que nós busquemos a confirmação da nossa espiritualidade. Porque isso é uma parte fundamental e muito importante em todo o processo de escolha. Eu costumo sempre falar que decidir é uma decisão e não decidir também é uma decisão. E escolher é uma escolha e não escolher também é uma escolha. Que você possa tomar consciência de que as escolhas que você faz hoje não vai impactar só no agora. Vai impactar na tua vida daqui a pouquinho e daqui para frente também. Então, faça bem as suas escolhas, escolha bem as suas amizades e lembre-se sempre, diga-me com quem tu andas, que eu direi também quem tu és. Portanto, nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo dia não, porque dia 14 é só o mês que vem que vai voltar, né? Mas na semana que vem nós vamos voltar nesse mesmo horário, às 8, 7 da noite. Nós esperamos você. Lana, um beijo no seu coração. Quero aproveitar e dizer aqui ao vivo que eu sou muito fã da tua mãe, que eu sou muito fã da tua sogra, que eu sou muito fã do seu namorado e que a gente vai marcar aquele jantar maroto, hein? Beijo. Beijo no coração. Dá um beijo em todos. Gente, tchau, tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus. Bye. Paz, saúde, sucesso sempre. Bye, bye.